Pessoal, muito bem, a gente vai ter aqui Murilo Fagundes e Soane Guerreiro, dois repórteres, dois super repórteres aqui de Brasília, do SBT, para a gente falar não só das questões ligadas aí à economia, né, em relação à própria troca de comando no Banco Central, como também no Congresso Nacional, esse avanço da proposta desse pacote de redução de gastos. Eu vou começar com a Soane. Soane, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Muito boa tarde para você. O que é que você nos conta, Soane? Como foi aí esse clima de votação e, de fato, o governo acabou enfraquecido aí pelo Congresso na mudança aí de alguns pontos do pacote. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai para Murilo na sequência. Oi, Léo, muito boa tarde para você, para o Murilo, para quem nos acompanha aqui no SBT News, no Poder Expresso. Então, sexta-feira, né, o último dia e antes do recesso parlamentar. Agora, né, deputados e senadores voltam aqui, né, ao Congresso Nacional só em fevereiro do ano que vem. Então, até hoje a gente teve, então, movimentação aqui no Congresso por parte da manhã, justamente para finalizar essa votação do pacote de gastos. No total, então, foram 2 projetos e uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, que altera aí a nossa Carta Maior, a Constituição do país, para justamente, né, tentar, essa tentativa de reduzir, trazer essa economia para os gastos do governo. A gente teve, então, entre essas mudanças, um projeto que foi aprovado ainda hoje, né, pelo Senado, que é um projeto que define um limite para o crescimento do salário mínimo. Há previsão ainda de ganho real acima da inflação, mas vai ser limitado a 2,5% acima da inflação. Também com mudanças do BPC, inclusive. Quem é beneficiário aí do benefício de prestação continuada, o BPC, a gente teve mudanças nesse projeto também. Então, serão consideradas, né, aptas a receber esse benefício quem faz parte aí de um grupo de deficiência considerada de forma moderada ou grave. Hoje também é autorizado quem tem essas deficiências no grau leve, mas isso foi alterado, né, aqui. Inclusive, esse foi um dos pontos que mais trouxe, né, discussão aqui dentro do Congresso Nacional. Mas esse também é um dos projetos que traz aí, né, essa maior economia, porque o salário mínimo a gente sabe, né, Léo, isso impacta também sobre outros salários, né, sobre o teto ali, né, dos salários, impacta também sobre a concessão de aposentadorias, de pensões, de benefícios sociais. Então, essa limitação do crescimento também vai ter um forte impacto na economia a cada ano. Então, a gente teve essa aprovação final foi o último projeto a ser aprovado aqui pelo Senado. Agora, esses 2 projetos seguem, então, para a sanção do presidente da República. Inclusive, outro projeto, né, Léo, só para a gente lembrar, ele excluiu aquele SPVAT, que foi criado no lugar do DPVAT, que é aquele seguro, né, para proteção de vítimas de acidente de trânsito. Começaria a ser cobrado agora a partir de 2025, a partir de janeiro. Então, esse SPVAT, que é o antigo DPVAT, não vai ser cobrado mais de ninguém em nenhum lugar do país. Valeria, então, para todo o Brasil. A gente teve também, além da aprovação, né, desse projeto aqui hoje, a gente teve a promulgação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que trata sobre a questão de supersalários, de abono salarial, do Fundeb. Sobre o abono salarial, a gente relembra que essa PEC ela vai reduzir, né, o número de pessoas que têm direito ao abono salarial durante o período de transição, né, até 2030. Então, hoje tem direito ao abono pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, a partir quando finalizar esse período de transição, só quem ganha até 1 salário mínimo e meio vai ter direito ao abono salarial. E sobre os supersalários, né, Léo, que esse foi um dos pontos que acabou não vingando aqui, né, na proposta. A gente teve essa abertura, né, para que se discuta esse assunto, só que, de fato, um projeto com as regras para limitar os supersalários só será discutido esse projeto no ano que vem. A estimativa do governo é que a partir de fevereiro, de fato, se discuta essas regras ali, né, para quem tem direito a esses super salários, para quem ganha acima com várias verbas, né, além do teto salarial no país, que é R$44 mil. Então, estou dando aí um resumo, né, Léo, dessas medidas que, claro, vão afetar, né, as pessoas aí em todo o país.
E, apesar de algumas questões que não entraram nos projetos, né, nas propostas, ou que foram modificadas, a gente tem, inclusive, essa questão também aí dos supersalários, essa questão do BPC também, o governo ainda pode vetar algum ponto. Apesar de algumas coisas terem saído ali, o governo, e o Murilo, inclusive, vai poder também trazer essa informação para a gente, já que ele esteve como ministro da Fazenda hoje. Aqui, os líderes do governo, interlocutores do governo, cúpula da Câmara, dizem o seguinte: que essas propostas não foram desidratadas, que é normal no processo parlamentar que um projeto chegue de uma forma e saia de outra, mas de acordo com a equipe econômica, essa alteração ali na economia seria de cerca de 1 bilhão somente nos próximos 2 anos, que a previsão inicial era uma economia de 71,9 bilhões de reais e que com essas mudanças aqui nos projetos, essa economia deve ser um pouco menor e passar para 70,9, ou seja, uma redução de 1 bilhão de reais nessa economia aí para os cofres públicos pelos próximos 2 anos. Léo. Muito bem, Soane Guerreiro, muito obrigado aqui pela presença aqui. Soane fez um belo resumo aqui dessa semana, né, que acabou sexta-feira, na verdade. A gente já vê um movimento aí, muita criança, pessoas ali passando no Congresso, né, quer dizer, quase final aí já de... Pode falar, Soane. Exatamente, Léo. Tem um outro ponto, e aí posso trazer mais detalhes depois também, é porque a gente esperava que pudesse ter sessão até nesse sábado, até amanhã, porque havia uma expectativa de que o orçamento do ano que vem pudesse ser votado, né? Só que, devido a essas mudanças e essa aprovação desse projeto ainda hoje, sobre o salário mínimo, o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, disse que não teria condições de fazer esse cálculo de impacto do salário mínimo e também sobre tudo que ele impacta, como eu falei anteriormente, e que por isso o orçamento vai ser votado só no ano que vem. Só que é o seguinte, Léo, a gente sabe que os parlamentares só voltam para o Congresso em fevereiro. Só que em fevereiro vai ter a eleição dos novos presidentes das casas, Câmara e Senado, mesa diretora, quem é o primeiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo, etc. Então, a gente só deve ter, de fato, a votação desse orçamento lá para o final de fevereiro, quase março. Então, o país vai ficar naquele limbo, que a gente já tratou disso, né, em algumas outras ocasiões, né, ao longo dos últimos anos, em que isso também aconteceu, que no caso o governo federal, assim como o legislativo, o judiciário, só vai poder gastar 1/12 do orçamento, como se fosse uma parte dentro de 12, já que são 12 meses do ano, que ele vai ter ali para gastar, fazer uma estimativa de quanto vai ter no ano todo para gastar só uma parte a cada mês, justamente porque a gente não vai ter esse orçamento aprovado. Então, a gente tinha expectativa de que isso fosse votado também hoje, ainda hoje, sexta-feira ou amanhã, sábado, mas então o relator disse não há condições de votar isso realmente só depois do recesso parlamentar. Muito bem, Soane, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Forte abraço, Congresso de fato aí fechando as atividades, mas a gente aqui no SBT News, continua trabalhando. Soane, forte abraço para você. Soane agora vai preparar o material para o SBT Brasil. Até a próxima, Soane. Boa sexta-feira, bom final de semana. Até. E aí a gente fica aqui com o Murilo, que está desde cedo acompanhando aqui toda essa tensão na economia, declarações aí, o governo termina um pouco mais aliviado, apesar dessas mexidas aí, dessas mudanças nos projetos, nesses projetos aprovados. Murilo, conte para nós, Murilo que acompanhou todas as movimentações em Brasília hoje ao longo do dia, agradecendo aqui a presença, a gentileza sempre de Murilo Fagundes com a gente. Murilo, por favor. Eu que agradeço, viu, Léo? Sempre muito bom estar aqui no SBT News. Veja, Léo, vamos falar então sobre esse ponto trazido pela Soane Guerreiro aqui, que é importantíssimo, que é a questão do pacote fiscal, para a gente fechar esse quadradinho e seguir para os outros temas que foram tratados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo presidente Lula também sobre a pauta econômica nesta sexta-feira. Sobre o pacote fiscal. Hoje mais cedo, Fernando Haddad fez um café da manhã com jornalistas que cobrem ali
a área econômica e falou sobre esse assunto, e ele minimizou a desidratação conduzida pelo Congresso Nacional. Como a Suane mostrou, cerca de R$ 1 bilhão foi esse montante, né, levantado pela equipe do Ministério da Fazenda, muito ali puxado pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então esse foi o ponto que a bancada do DF teve ali um lobby importante e conseguiu mais uma vez, né, porque não é a primeira vez que o governo tenta frear os recursos para o Fundo Constitucional do DF, que é aquele fundo que, na verdade, financia segurança, saúde, boa parte das finanças aqui do Distrito Federal. E então, a maior parte dessas perdas com a desidratação veio do fundo do DF, que foi então reintegrado a esse pagamento. Haddad minimiza, comemora então a aprovação do pacote fiscal, diz que é uma vitória importante, que o governo tem feito o que é possível, tem feito o que está na alçada deles, e a gente então fecha esse quadrado, né, com a aprovação do pacote fiscal tanto na Câmara quanto no Senado. É aquela coisa, é melhor, né, um passarinho na mão do que dois voando, é mais ou menos isso que tem sido o tom do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas ele tratou de vários outros temas nesse café da manhã. Falou de dólar, por exemplo. A Haddad disse que confia no trabalho do Banco Central, atribuiu a alta do dólar a vazamentos novamente dentro do governo, porque ali quando ele anunciou o pacote fiscal, integrantes do governo vazaram que também Lula anunciaria junto a Haddad a isenção da tabela do imposto de renda. Isso foi um sinal muito negativo para o mercado, porque a economia trabalha com aquela história, né? Ou você escolhe uma coisa ou outra. Quando o governo opta por anunciar de forma casada um pacote de corte de gastos e um benefício para a parcela mais ali entre quem ganha até 5 salários mínimos, isso foi visto como o seguinte: o governo não vai fazer um corte robusto. O governo não está, então, disposto a sofrer críticas ao fazer esse corte de despesas. Então, ele atribui a isso, a esse vazamento dentro do próprio governo Lula, diz que o governo Lula precisa melhorar a comunicação e atribui também aos fatores externos, né, a alta do dólar, e diz que o Banco Central tem de continuar fazendo o possível para conter essa escorregada do dólar, palavra usada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora eu quero destacar outro ponto também, porque nessa coletiva de imprensa o Fernando Haddad falou sobre pretensões políticas. Um dos colegas jornalistas perguntou se Haddad seria um nome colocado no jogo para disputar a eleição em 2026, caso o presidente Lula desista da sua candidatura à reeleição. Ele disse que não, que Lula, se fizer tudo direitinho, vai estar competitivo para a disputa em 2026, tirou, né, a sua figura dessa candidatura à presidência. A gente até separou um trecho, nós vamos passar aqui para quem nos acompanha, porque foram muitos os assuntos. Então já tratei do pacote fiscal, já tratei da alta do dólar, agora a gente falando um pouquinho sobre as pretensões políticas e sobre 2026. Vamos ver. E o governo chegou competitivo. E, de novo, se não fosse 2001, o episódio lá da crise energética, talvez o governo chegasse competitivo. Então, não dá para antecipar no Brasil, ainda mais num país tão instável politicamente, não dá para antecipar o cenário. Eu acredito que o presidente Lula tem todas as condições, pela experiência que tem, pelo compromisso que tem, pelo símbolo que ele representa, de chegar competitivo em 2026. Não. Estou começando pelo fim, não me entendo como candidato em 2026. Ele fala, não me entendo como candidato em 2026, hein, Murilo? Exatamente. Em 2026, não, agora 2030, aí a gente tem outra conversa, enfim. O fato é que... Aí a gente conversa. O fato, Murilo, é que na semana passada, a gente tem que considerar 2 pontos de tensão com essa cirurgia do presidente Lula. E vale a pena a gente voltar em retrospectiva para falar sobre isso, até para de certa forma, tratar desse pacote, desse avanço da aprovação desse pacote de redução de gastos no Congresso. O primeiro ponto foi, já na terça-feira, com as primeiras notícias da cirurgia de emergência, a primeira cirurgia do presidente Lula, o PT acendeu um sinal ali de alerta, sabendo que não foi pego de surpresa, porque foi uma cirurgia de surpresa. Alguns petistas, claro, os ministros mais próximos,
souberam logo da cirurgia do presidente, mas as primeiras notícias acabaram saindo ali 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada na terça-feira. Naquele momento, o PT já começou a se assustar em relação à força, disponibilidade, disposição do presidente Lula em disputar a eleição. E o nome do ministro Fernando Haddad acabou circulando com força. Essa pergunta feita por vocês que estavam no café da manhã, ela não é à toa. Ela vem de um final, de uma semana, de dias, onde o nome do Haddad circulou com muita força como um substituto em potencial para o Lula. Foi prefeito de São Paulo, perdeu a reeleição, algo que foi dramático, porque perdeu no primeiro turno para João Dória, depois disputou a eleição em 2018, acabou perdendo para Bolsonaro, uma eleição que talvez a gente possa ver como precificada naquele momento. Mas Haddad teve quase 50 milhões de votos em 2018, então não foi um candidato, não fez um papel horrível ou coisa parecida. Ao contrário, foi para o segundo turno e conseguiu quase 50 milhões de votos naquela eleição. O outro ponto é que também naquele momento, na semana passada, com o Lula fora, fazendo essas 2 cirurgias, eu conversei com alguns governistas na época que disseram o seguinte: esquece pacote de gastos. O governo, de fato, conseguiu, ao longo dessa semana, junto ao Congresso, avançar nesse pacote. Queria, a partir disso, Murilo, e também a partir do que você ainda tem de apuração ao longo do dia, que você teve ao longo do dia, comentasse um pouco dessa figura desse ministro Fernando Haddad, que termina a semana, o governo talvez termine a semana melhor do que entrou, na realidade, o dólar foi ali nas alturas, de certa forma deu uma acalmada ali, mas no final da semana, não que esteja baixo, ao contrário, mas de qualquer forma o governo vai terminando a semana um pouco melhor do que começou. O que é que te parece, Murilo? Léo, tem uma frase que o Haddad disse hoje que eu acho que ajuda a sintetizar quem é Fernando Haddad nesse momento no governo Lula. Haddad está sendo atacado dos 2 lados, né? A esquerda critica Haddad e a direita também tem criticado Haddad. E aqui é a frase que ele trouxe hoje nesse café da manhã. Ele disse que o discurso do Ministério da Fazenda nesse momento tem desagradado a direita e a esquerda. Um lado não quer contenção de gastos e o outro não quer pagar imposto. Fica difícil. A direita não quer pagar imposto e a esquerda não quer conter gasto. Como fecha a conta desse jeito? Aqui estão as aspas, né, do ministro da Fazenda que acho que nos ajudam a entender quem é Fernando Haddad, me ajudando, no caso, a responder essa sua pergunta. O Haddad é isso, Léo, é uma figura que está ali na posição de ministro da Fazenda, uma figura que tentou, pelo que ele diz, né, apresentar um pacote fiscal mais robusto, mas que sabia que não teria a aprovação do Congresso, não sabia que vários ministros ali do governo Lula também não topariam. Ele mesmo confidenciou hoje que hoje está um pouco mais pacificado, mas que era muito difícil convencer os próprios ministros, o próprio governo Lula, da necessidade de um ajuste fiscal. Então ele é essa pessoa que está tentando, mas que, em certo ponto, a partir do momento em que ele é atropelado, em que ele é ali negligenciado em certa medida, é um ministro que vai ficando sem também essa força. Veja, o ministro no Congresso vai perdendo essa força para conseguir aprovar um pacote, né, do jeito que ele quer. Então, toda vez que ele manda uma proposta, ele precisa escutar também esse outro lado do Congresso Nacional. Então é isso. Ele também traz algumas medidas que são muito criticadas pela direita, como a questão da taxação dos super ricos, né, como colocar ali essa neutralidade para que o rico pague mais e o pobre, então, né, pague um pouco menos. Então ele sofre aí esse fogo de todos os lados, né? Tanto da direita quanto da esquerda, e isso fica muito claro aqui na frase do ministro Fernando Haddad. Agora, Léo, eu quero só destacar um outro ponto que a gente começou o Poder Expresso hoje mostrando, né, esse vídeo do presidente Lula ao lado do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e veja que Haddad está logo ao lado também de Gabriel Galípolo. O ministro Fernando Haddad ajudou a escrever esse discurso do Lula. Então, veja que a gente vê no vídeo, o Lula ele lê esse discurso em alguns pontos. É um discurso feito a muitas mãos e é um aceno ao mercado financeiro. Lula faz 2 indicativos importantíssimos nesse vídeo publicado agora à tarde nas redes sociais do presidente.
O primeiro aceno, um aceno ao mercado financeiro de que ele não vai interferir no Banco Central. Lula deixa isso aí com palavras claríssimas. Diz que não vai interferir na gestão de Gabriel Galípolo. E o outro indicativo para o mercado financeiro é: Lula não descarta novas medidas de corte de despesas. Essa frase foi incluída no discurso de Lula, esse que a gente assiste agora na tela. Haddad seguiu a mesma linha. No café da manhã mais cedo, ele disse que os ajustes, os cortes de gastos, de despesas, eles têm de ser constantes e rotineiros, dando a entender que não tem bala de prata, que teve esse pacote fiscal aprovado, mas que para o próximo ano nós podemos esperar novos cortes de despesas. 2 acenos ao mercado: a não interferência no Banco Central e novos cortes de despesas, 2 acenos importantes aí para o mercado financeiro. Murilo Fagundes trazendo todas as informações apuradas ao longo do dia. Murilo participou desse café da manhã, tem informações, mostrou claramente aí que nesse discurso, né, o Fernando Haddad ajudando o presidente Lula. Foi uma coletiva, na verdade não foi uma coletiva, né? Foi uma transmissão ali. Um vídeo ali, né? Um vídeo, o Simone Tebet, enfim. Murilo, queria agradecer muito aqui a tua presença aqui no Poder Expresso, mais uma vez aqui com a gente, com todas as informações aqui, panorama geral aí sobre tanto a questão do pacote de redução de gastos, quanto também essas mexidas aí, essa atenção aí, semana se encerrando. Murilo, muito obrigado, um forte abraço para você, uma boa noite, meu irmão. Sempre muito bom, viu, Léo? Só deixa mais um destaque aqui, esse vídeo foi gravado em paralelo à confraternização do governo Lula. Então tá rolando uma confra, né, ali no Palácio da Alvorada, e em paralelo Lula vai ali no escritório do Palácio da Alvorada e grava esse vídeo ao lado de Galípolo, Haddad, Simone Tebet e Rui Costa. Minha pergunta é se o Galípolo participou ali da confra dos ministros, viu? Para começar aí a sua gestão no Banco Central. Vamos acompanhar. Depois a gente volta com os bastidores aí dessa confra do Lula. Inclusive vai ser a primeira pergunta aqui a 2 economistas que na sequência vão tratar aqui desse tema. Eu vou perguntar se inclusive esse próprio vídeo produzido pelo presidente, por mais que seja claramente uma resposta para o mercado, falando de independência, se o próprio vídeo não é uma espécie de contradição em relação à própria independência do governo, quando o presidente, o novo presidente do Banco Central, está ali do lado do presidente e do ministro da Economia. Murilo, forte abraço para você. Abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, Léo.